Seja muito bem-vindo ao A Voz Desperta, o canal onde cada mensagem é um chamado para despertar a fé, renovar a esperança e fortalecer o seu espírito em meio às batalhas da vida. Aqui, cada palavra é direcionada para tocar o seu coração, trazer paz para a sua mente e lembrar você de que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Prepare-se para uma experiência profunda, porque a mensagem de hoje pode ser exatamente a resposta que você estava esperando em silêncio. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração apertado. Existem dias em que o peso parece maior do que a nossa força. Problemas financeiros sufocam, conflitos familiares desgastam, notícias inesperadas tiram o chão e a ansiedade insiste em ocupar cada espaço da mente. Você tenta ser forte, tenta resolver tudo, tenta manter o controle, mas por dentro existe um cansaço acumulado. A verdade é que ninguém consegue carregar o mundo nas costas por muito tempo. E é exatamente no meio desse cenário que uma palavra poderosa se levanta para transformar sua perspectiva. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa declaração não foi feita para dias tranquilos, mas para momentos de guerra e incerteza. Aquietar não significa desistir, não significa ignorar o problema, não significa cruzar os braços. Aquietar é interromper o desespero. É parar de alimentar pensamentos que ampliam o medo. É reconhecer que há situações que ultrapassam a capacidade humana. Quando Deus manda aquietar, Ele está dizendo que já assumiu o controle do que está fora do seu alcance. Talvez o seu maior conflito hoje esteja dentro da sua própria mente. Pensamentos acelerados, cenários negativos, medo constante do que pode acontecer amanhã. A ansiedade transforma pequenas situações em grandes ameaças. Mas existe uma verdade espiritual que precisa ser lembrada. O futuro que você teme já está nas mãos de Deus. Ele não é limitado pelo tempo. Ele já está onde você ainda vai chegar. Aquietar-se é confiar que o amanhã não é uma surpresa para Ele. Quando Deus afirma, eu sou, Ele declara autoridade absoluta. Ele não disse, eu serei, nem eu talvez seja. Ele disse, eu sou. Presente, atuante, soberano. Isso significa que enquanto você chora, Ele continua sendo Deus. Enquanto você não entende o que está acontecendo, Ele continua sendo Deus. Enquanto portas se fecham, Ele continua sendo Deus. O seu problema pode ser grande aos seus olhos, mas não é maior que aquele que governa o universo. Muitas vezes o sofrimento nos faz acreditar que fomos esquecidos. O silêncio parece abandono. A demora parece rejeição. Mas nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é preparação. Deus trabalha em áreas invisíveis. Ele organiza detalhes que você não consegue enxergar. Ele move circunstâncias que estão além da sua percepção. Aquietar-se é confiar mesmo quando não há sinais visíveis. É descansar mesmo antes da resposta chegar. Talvez você esteja lutando para manter a fé viva. Cansaço emocional enfraquece qualquer pessoa. Mas a fé não nasce da ausência de problemas. Ela cresce justamente no meio deles. Cada dificuldade pode se tornar um instrumento de fortalecimento. Cada lágrima pode se transformar em aprendizado. Quando você decide confiar, algo começa a mudar dentro de você. A paz substitui o desespero. A esperança ocupa o lugar do medo. Entregar o controle é um dos maiores desafios humanos. Nós queremos respostas rápidas, soluções imediatas, garantias visíveis. Mas confiar em Deus é aceitar que nem sempre veremos todo o processo. Aquietar-se é dizer, Deus, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu acredito que o Senhor está trabalhando. Essa postura muda o ambiente espiritual ao seu redor. O peso começa a sair dos seus ombros. Talvez a tempestade ainda não tenha passado. Talvez amanhã você ainda enfrente os mesmos desafios. Mas quando algo muda dentro de você, tudo começa a ganhar uma nova perspectiva. A crise deixa de ser o centro da sua mente. A confiança começa a ocupar espaço. Você percebe que não está sozinho. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele não está atrasado. Ele não se esqueceu de você.
Respire fundo agora. Pense no problema que mais tem tirado sua paz. Entregue isso pelo nome a Deus. Fale com sinceridade, não com palavras ensaiadas, mas com verdade. Aquietar-se é abrir espaço para ouvir. É permitir que a presença de Deus traga direção, consolo e força. Mesmo que a resposta não venha imediatamente, a paz pode começar agora. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é apenas uma frase para ser lida, mas uma decisão para ser vivida. Quando você escolhe descansar na soberania de Deus, você descobre que nunca esteve sozinho. O problema não tem a palavra final. A dor não define o seu destino. Quem define é Deus. E enquanto você se aquieta, Ele age. Enquanto você confia, Ele prepara caminhos. E no tempo certo você entenderá que até essa fase difícil fazia parte de algo maior. Uma última mensagem para você que chegou até aqui. Se em algum momento você pensou que não há mais saída, que tudo está perdido e que seus problemas são grandes demais, lembre-se disto. Para Deus, nada é impossível. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando agora. Não importa o que disseram sobre você. Não importa quantas portas se fecharam. Deus continua sendo maior do que qualquer dificuldade. O que hoje parece impossível para Ele é apenas o começo de um milagre. Confie. Espere. Continue acreditando. Porque quando Deus entra na história, o impossível se curva diante do poder dele.